Meu Deus do céu. A cada episódio que passa, eu tenho mais certeza que essas crianças estão todas fodidas. O roteiro dessa vez tá do lado do It. Não tem o que fazer. Tá muito foda, né? Que já no terceiro episódio agora, começa com um flashback, finalmente, né? Nós vamos para 1908, lá em Derry. E a gente conhece o Francis, que é Francis Shaw, quando ele era criança, né? Mas quem que é o Francis Shaw? O Francis, no presente da série, que é em 62 ou 64, sempre confundo. Enfim, uma dessas duas datas aí. Ele é o cara que tá encabeçando o projeto lá dos militares em Derry. Aí, só que de volta lá em 1908, ele era uma criança, né? Aí ele tava visitando um parque, um circo / circo dos horrores ali. E aí ele já tava assustadíssimo, porque de umas coisas bizarras acontecendo, e a gente ficava assustado, porque começa a aparecer umas crianças vestidas de palhaço, e aí você pensa assim, será que é o It? Porque a pintura na cara era até parecida, assim, falar, enfim. Aí o Francis é atacado pelo It, porque ele entra numa floresta lá. Por quê? Não sei. Cara, eu juro, onde que essas pessoas inventam de eu tô sendo perseguido por um bicho estranho, mas no meio da floresta escura, que eu vou me perder em 2 minutos, ao invés de ir pra onde tem gente, onde dá pra você fugir, eu não entendo. Enfim, aí dentro da floresta lá, e o It tava num formato de velho pelado correndo atrás dele. Dá medo mesmo, concordo. Aí ele saiu correndo desesperado, só que nisso veio uma nativa que morava lá perto, a Rose. A Rose salvou ele porque ela puxou pra ele pra fora da floresta. E aí quando eles saíram, ele desesperado, tipo, não, vamos continuar correndo. Aí a Rose assim, não, calma que esse bicho aí só fica na floresta. Ou, sei lá, minha tribo, não sei, o meu povo lá fez um feitiço pra prender o It aí dentro da floresta. Aí, mas peraí, a gente sabe que, né, nos anos 60, o It tá solto. Então alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. A gente já vai descobrir o que é, mas não nesse episódio. Enfim, mas já fica aí o gancho pros próximos, né? Tava preso e agora não tá mais. O que aconteceu? E aí, só que aí tem um flashback também que mostra que o pai do Francis ia se mudar de Derry. E obviamente o Francis ia ter que ir com ele, né? E aí ele era super amigo da Rose, só que ele meio gostava dela também ao mesmo tempo, enfim. E aí ele fala, né, pra Rose, eles estavam num riacho brincando, ele fala assim, Rose, eu tô indo embora, porque meu pai tá se mudando aqui de Derry, só que eu nunca vou esquecer daqui, eu nunca vou esquecer da nossa amizade. E aí a Rose sorri meio triste assim pra ele e fala, não, você promete isso agora, mas depois que você sair você vai esquecer, porque as pessoas que saem dessa cidade, elas acabam se esquecendo de tudo que aconteceu aqui. Igual no livro dos filmes aparece a mesma coisa. E dito e feito, ele passou, sei lá, quanto tempo passou? Bom, enfim, aí tá nos anos 60, ele tinha esquecido completamente, e agora que ele voltou pra Derry por conta do projeto, aí que ele foi lembrando. E aí ele foi na loja onde tava a Rose, que é a mesma loja, que agora, depois que eu percebi, é a mesma loja que a Charlotte, que é a mãe do Will, foi comprar uns negócios lá antes dela ir passar no açougue lá, que ela viu que os crianças estavam metendo a porrada no outro menino lá. Aí ele foi lá e falou assim, nossa, Rose, eu tinha esquecido completamente, mas na hora que eu voltei, lembrei de tudo. Aí, Rose, que foi que eu não falei? Eu avisei. Mas por que ele foi lá falar com ela, né? Porque ele falou assim, o negócio é o seguinte, a gente tá procurando esse bicho aqui pra usar o poder dele em guerra, plano de gênio, só que a gente tá com um problema aqui pra achar, você não podia dar uma ajuda? Aí a Rose foi tipo, não sei, vou ver o que dá pra fazer aí e já te falo, né? Não sei não, e não tá muito afim de ajudar não. Enquanto isso, lá no núcleo aí dos militares, né? Aí a gente vê. Aí, cara, aqui é uma cena muito foda que acontece, que é o seguinte. Tem um cara lá que ele já tinha aparecido, que ele se chama. Como é que é o nome dele? Dick Hello o quê? Halloran. Se esse nome te soa familiar, você já assistiu O Iluminado? Você sabe o que é uma pessoa iluminada no universo de Stephen King? Pois é. O Dick Halloran é o cara que aparece falando com o menininho lá no Iluminado. Que ele era também um outro iluminado, né? Só que aqui ele tá mais novo, né? Porque é dos anos 60. E aí é o seguinte, ele tá trabalhando junto com os militares pra achar o It, né? E aí, como que acontece isso, né? Primeiro que eu achei maravilhoso que o nome dele é Dick. O cara tem nome de pau, enfim, aí aí que acontece, eles vão na floresta lá de helicóptero, tá ele com mais 2 caras, e aí o dia que ele vai pro fundo do helicóptero, aí ele tira um estilingue,
de uma caixa, assim, e na hora que ele encosta no estilingue, assim, ele entra num transe, assim, e aí a mente dele começa a procurar onde que tá o It, porque eles vão querendo achar onde que tá, né? Aí eu falei assim, mas por que usaram estilingue? O que tem a ver? Aí que eu fiquei sabendo que, na verdade, esse estilingue aí, ele é tipo uma homenagem à minissérie dos anos 90, que você deve ter visto, né, que era o... Como é que é o nome do ator, cara? Bom, enfim, a primeira adaptação do It lá de 90 mesmo, que tem uma cena lá que alguém taca alguma coisa no It com estilingue, aí eles fizeram uma homenagem. Foda-se, né? Ninguém. Enfim, aí ele tá procurando, aí ele acha. Ele acha o It, tipo, sei lá, na cama, que é onde o It tava dormindo, assim. E aí é muito foda, cara, porque assim, tem toda essa treta aí que tem como é que é? Tem um bicho que parece uma tartaruga no universo de Stephen King, que esse bicho aí, ele dá poder aos iluminados, por isso que eles conseguem derrotar, por isso que as crianças depois conseguem derrotar o It, né? Beleza. E aí o que acontece? Como o Dick ele tem esse poder também, na hora que ele encontra o It assusta também. Tá tudo escuro assim, aí só vê os dois olhinhos do It brilhando assim. E o Dick tá se cagando de medo, porque, tipo assim, ele sabe que tem uma coisa lá, mas não sabe o que é, né? Aí você escuta a voz do It perguntando assim: quem que é você? Ele tá olhando assim, ó, fixo, assim, ó. Aí o Dick se caga de medo, aí ele começa a ver umas visão muito louca, assim, Por exemplo, quando o It, ele usa aquela luz pra enfeitiçar as pessoas, né, que elas ficam flutuando, o Dick ele enxerga a água dos bueiros, né, então aí, e aí nisso ele surta, ele tenta abrir o helicóptero e pular por pouco, o outro cara lá vem e salva ele, senão ia todo mundo pro saco. Os caras que estavam com o Dick era o Leroy, que é o cara que se mudou recentemente pra Dairyland, que ele é casado com a Charlotte, o filhinho deles, o Will, que vai fazer parte do grupo ali das crianças. Tomara que sobreviva o moleque, né, porque tá foda. Enfim, e aí o Leroy tava com ele, daí depois ele, né, quase morreram aí, ele convidou o Dick pra jantar. Aí beleza, de noite eles estavam lá jantando, eles estavam conversando de boa, aí do nada o Dick vira pro Leroy e pergunta assim, e o seu filho? Onde ele tá, porque ele não tava em casa, né? E aí você vê que o Leroy estranha assim, mas ele fala, ele tá na casa dos amigos, não sei o quê. Por quê? Porque o Leroy não tinha falado pra ninguém lá que ele tinha um filho. Aí ele fica assim, mas como que ele sabia então que ele tinha um filho? Porque o Dick, ele leu a mente do Leroy. Aí, beleza, eles jantaram, eles ficaram lá fora conversando. Aí o Leroy pega e fala, é o seguinte, como é que você sabia que eu tinha um filho, se eu nunca falei pra você? Aí vem o Dick assume que ele tem esse poder aí, que ele é iluminado e que consegue entrar na mente. E aí o Leroy fala, opa, mas peraí, quando você entrou na minha mente, eu senti tipo uma dor de cabeça. Eu senti essa mesma dor de cabeça naquele dia que me atacaram lá no quartel, quase que me mataram. Ou seja, Dick, você é um filho da puta, porque tu tava lá assistindo e não fez nada. Aí o Dick começou tipo, não, porque eu tava lá pra testar você, ver se você era fodão mesmo, não sei o quê. Cara, não tem ninguém. É inacreditável, cara. É um pior que o outro. Beleza, agora indo pro núcleo das crianças, o que acontece? A Lily, no episódio passado, tinha sido internada lá no manicômio, só que ela ainda podia ir na escola, né? Obviamente. Aí ela foi lá. Desesperada falar com a Verônica, porque ela tava muito arrependida, porque, eu não sei porque que eu falei aquilo, eu me arrependo, não sei o quê. E a Verônica vai tomar no teu cu, porque meu pai tá preso agora, a culpa é tua. Aí a Lily assim, não, calma, tem como consertar isso. A gente tem que tirar uma foto do It e mostrar pra polícia que eles vão acreditar na gente. Tá, beleza. Aí a Verônica assim, você está maluca, Lily, como que a gente vai tirar foto? A gente nem sabe o que é. Aí ela assim, calma, não criemos pânico. Aí elas pegaram uma câmera e falaram assim, beleza, mas a gente precisa de alguém que tenha acesso ao estúdio de fotografia pra revelar a foto, porque naquela época não tinha TikTok pra tu salvar a foto e deixar ela salva pra depois, tinha que tirar e revelar. Aí ela falou, beleza, não tem problema. Quem conhece qual o cara que a gente conhece que tem o estúdio? O Will, que era o filho da Charlotte e do Leroy. Aí elas vão conversar com ele e falam, Will, é o seguinte, Aí vai o Will com o Rich, né, que era amigo do Will. Aí elas vão lá pra aquela torre lá que dá pra enxergar a Derry de cima. Aí elas falam assim, o seguinte, a gente tá atrás desse bicho aí que matou geral, que tá atacando a gente também, e a gente precisa da sua ajuda, porque a gente vai tirar uma foto desse bicho e revelar, e aí a gente vai conseguir saber o que é que tá atacando a gente. Aí, de primeira, eles não acreditam, eles ficam tipo, parece invenção essa porra aí, mas beleza. Eles resolvem ajudar, só que daí fica a grande questão, né? Como que vai chamar esse bicho pra cá?
Aí do nada o Rich, que era o menininho doidinho lá, fala assim: ó, o negócio é o seguinte, ele aprendeu com o tio, o vô dele, sei lá o que é. Ele falou assim: tem um ritual aí que eu sei fazer que chama orixá. Mas o que o orixá tem a ver com o It? Nada a ver. Mas enfim, essa parte ficou meio confusa, não entendi direito. Aí ele falou assim: não, mas o negócio é o seguinte, tem que ir no cemitério lá, falar uns negócios, umas paradas lá, e aí o bicho vai vir. Beleza, né? Chegaram lá no cemitério, o Rich começou a falar umas paradas. Parecia uma hora que ele tava falando até português. Provavelmente ele tava tentando falar alguma coisa em português, mas enfim. Aí eles estavam falando não sei o que. Aí eles ficaram em círculo assim, né? Aí do nada o Rich pega e levanta. Fala, eu preciso fazer xixi aqui. Aí os caras assim, ué, mas tu não falou que não podia sair do círculo? Aí o Rich fala, não é, mas. Sei lá, né? Ou seja, ele tava inventando, ele só falou umas coisas lá, e ele nem sabia se funcionava ou não. No fim das contas, meio que acabou funcionando, mas meio errado. Porque do nada começou a levantar os fantasmas de quem tava enterrado lá. Aí todas as crianças que morreram começaram a ir em direção a eles, assim. Todo mundo entrou em desespero, pegaram as bicicletas, porque tava de bicicleta, e começaram a tentar sair do cemitério, né? Aí nisso vira uma cena de Scooby-Doo, que eu já vi muita gente reclamando, porque o CGI tá meio estranho mesmo, mas fazer o quê, né? Entra ali na fantasia, enfim. Aí elas começam a pedalar, e aí lembra que elas tinham a câmera pra tirar foto. Aí começa. Tá passando a estrada assim, e o It tava lá, porque o It ele consegue, tipo, mexer também na atmosfera. Então ele começou a fazer uma ilusão pras crianças, pra elas acharem que a saída tava muito mais longe do que realmente tava. Então elas estavam, tipo, perdidas ali no meio. E aí vinha o fantasma, ela tirava foto. Só que aí, ali ele tirou foto, derrubou a câmera. Aí eu, puta que pariu. Aí a Verônica passou assim, pegou a câmera, eu consegui. Aí veio outro fantasma, tirou foto. Aí o que acontece? Derruba a câmera de novo. Aí o Rich foi lá, pegou a câmera. Graças a Deus, né? Finalmente. Aí pegou e tirou outra foto de outro fantasma que não tinha nada a ver, mas enfim. Tirou a foto do fantasma. Aí o que acontece? Adivinha? Derrubou a câmera de novo. Nisso fala, meu Deus, não é possível. Aí no fim, o Will, que tava mais pra trás assim, ele cata a câmera. Só que ele fica meio que perdido, aí ele acaba entrando num mausoléu, assim, que é o quê? Onde tava o It, escondido. Aí ele vai entrando, assim, tá escuridão total, não enxerga nada. Aí ele escuta um barulho estranho, assim, meio que lá pro fundo. Aí o que ele resolve fazer? Tira a foto com flash, né, gente, óbvio. Só que ele sai correndo, esperto, né, não ficou lá pra ver o que era. Tira a foto e saiu correndo. Aí ele se encontrou com as crianças lá fora, né, eles achavam que nessas horas eles estavam achando que o Will tinha ido de vala. Não. Aí eles foram lá no estúdio, né, aí eles começaram a revelar as fotos. Aí sim. Eles começam a revelar as fotos, eles ficam todos felizes, porque como eles tiraram fotos dos fantasmas das crianças, eles falam assim, não ia ter como a gente ter inventado isso aqui, né? Então, tipo, claramente vão acreditar na gente. Aí chega na última foto, que é a foto que o Will tirou lá dentro do mausoléu todo escuro. Aí na hora que eles revelam, eles olham assim, então parece um cara assim no fundo. Aí eles falam, mas o que é isso? Aí a Verônica olha assim, chega perto e fala, ué, isso aqui parece um palhaço? Finalmente o bicho vindo. Cara. Imagina no próximo episódio começa com uma cena do It já em forma de palhaço, que é o prime dela, é uma fêmea, vamos lembrar muito bem, é uma fêmea, de palhaço atacando alguém. Caralho, melhor episódio. Seu Pennywise tá vindo, porra.